Boa tarde, novamente. Não sei o que passa, mas esperamos em Deus que tudo passa bem, que não há nenhum impedimento, nem cansaço, nem qualquer coisa que impida nosso entendimento mais profundo do Senhor. Amém. De qual nome do Senhor? Qual é o nome que a gente está usando para falar de Deus hoje na nossa aula? Senhor dos Exércitos. Ah, que bom som a meus ouvidos. Eu gosto desse nome de Deus, porque eu he sentido como uma soldada em muitos diferentes momentos da vida, certo? Vocês também. Mas uma promessa que Deus dá para nós, também para aquelas pessoas que estavam nos tempos da Bíblia, que Ele escuta, Ele ouve nossa oração. Até uma das bandeiras muito legais que eu estava vendo, uma irmã compartilhou em sua bandeira as orações que ela está expressando a Deus, que tem o Espírito Santo que intercede, e depois tinha assim a glória a Deus pela resposta. Ele sim ouve a nossa oração. E quem, segundo esse salmo, quem é o que escuta essa oração? O Senhor dos Exércitos. Ajá, soldadas cansadas. Vamos a intentar outra vez. Quem é aquele que escuta nossa oração? O Senhor dos Exércitos. Melhorou um bocado. Amém. Assim quero que escutar. Assim é Ele que sempre está ouvindo. Então, vamos a voltar a Salmo 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor dos Exércitos dará vitória a seu ungido. Dos seus santos céus, Ele responde como poder salvador da mão direita. Ele dá vitória a quem? A seus ungidos. O que quer dizer isso? Belisa vai explicar um pouquinho mais sobre o que significa ser seu ungido. Então, vamos lembrar de algumas coisas para a gente entender bem o que é isso, certo? Então, quando alguém era ungido, vamos lembrar que o livro de Salmos está lá no Antigo Testamento. Alguém era ungido quando recebia o Espírito de Deus. Por exemplo, Davi foi ungido para ser rei, ele foi escolhido. A palavra ungido tem essa raiz de significar escolhido e de receber o Espírito Santo de Deus. E a gente já vai ler, eu falo isso sempre, eu gosto muito, a Bíblia ela é toda cristocêntrica. Então, mesmo antes de começar a falar o nome de Jesus, o nome de Cristo, tudo na Bíblia apontava para Jesus. Antes dele vir, quando ele veio, depois que ele voltou aos céus, tudo tem a ver com Jesus e com a aliança que ele veio para fazer com todas as pessoas. Então, eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. É esse que está na tela, vou ler. Agora, desculpa. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Foi Ele que nos ungiu. Ele nos selou como nós somos dele. Quando ele fala sua propriedade, nós somos dele. E pôs em nossos corações o seu Espírito. E em que momento isso acontece? Isso acontece no momento do batismo. Quando nós somos batizados, nós fazemos uma escolha, a escolha de viver para Cristo, de viver fazendo a vontade de Deus.
de ter uma vida separada. A gente não quer viver como as outras pessoas vivem. A gente quer viver de um modo agradável a Deus. E no momento do batismo, os nossos pecados são perdoados. E a gente recebe o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E é esse Espírito Santo de Deus dentro de nós que nos dá força para suportar as batalhas. Se a gente voltar para o versículo anterior, no Salmos 20, o Senhor dará vitória ao seu ungido. E nós temos a chance de sermos ungidas por Deus. Sei que tem pessoas aqui que já fizeram essa decisão e já têm vivido isso. E tem pessoas aqui que ainda não tomaram essa decisão. E eu sei também que tem pessoas nessa e em outras congregações. Eu contei 5 congregações representadas aqui. 6, 7. Bom ponto. Mas tem pessoas aqui disponíveis, mulheres disponíveis e dispostas, tementes a Deus, que podem sentar com você e conversar com você sobre o plano de Deus para a salvação, o plano de Deus para oferecer vida eterna, esperança eterna para todos nós. Então, se você ainda não teve esse momento, ainda não teve a oportunidade de ser batizada, de ser ungida com o Espírito Santo de Deus, saiba que tem uma coisa muito incrível esperando por você. E se você quiser falar mais sobre isso no final, seja conosco, seja procurar irmãs, a irmã que te convidou para vir, ou outra irmã da congregação. Tem pessoas que adorariam estudar, abrir a Bíblia e estudar com você sobre isso. Amém. Deus vai dar vitória a seu ungido, e é nosso desejo que todas nós estejamos ungidas para receber de Deus essa vitória. Amém. Eu até senti aqui os pelos parados. Deu arrepio aqui nos meus cabelos aqui de trás. Chega quando eu escutei ela falando isso. É pela promessa que temos em Deus, porque cada pessoa aqui ou em qualquer parte do mundo que ha sido ungido por Deus tem essa promessa. É para nós. E podemos ter essa confiança de ter a Ele a nosso lado, ao Senhor dos exércitos, mas também ter seu Espírito em nossos corações. Então, não estamos entrando na batalha sozinhas. Não. Temos a Ele, temos também a seu corpo, que é a igreja com Cristo à cabeça. Ele é o comandante que está mandando aos soldados. Escutamos a Ele. E Ele sabe a quem está ungindo. Ele sabe que está ungindo a mim, com todas mis fraquezas, com toda minha debilidade. Fraqueza. Com toda minha falta de falar bem o português. Com toda minha língua assim, com que eu posso tropeçar com o mesmo aire. Eu posso tropeçar até no ar. Ele quer ungir a mim. Ele queria ungir a el irmão mais novo, mais pequenino, que estava pastoreando ovelhas. Não queria ungir ao irmão mais velho de Jessé. Não. Queria ungir ao filho mais olvidado, não lembrado. Esquecido, deixado de lado. Assim foi Davi. Mas Deus escolheu ao menor, ao mais novo, ao mais menospreciado. Sim? Por aí vai. Em 1 Samuel 16,
vemos cómo Dios ungió a David. Fue por el profeta Samuel y después, no capítulo siguiente, vemos que David enfrenta una tremenda batalla, ¿cierto? Una batalla contra quién? Goliat, un gigante. Entonces, Deus conhecia o coração de Davi e veia em Davi sua confiança nele, não em si mesmo. Entendem? Eu sei que é tarde, assim, soladas, cansaditas, mas obrigada pela paciência com meu falar. Deixa eu só ajudar uma coisa. Sim, sim. Então, o que ela está dizendo é que Deus quer que sejamos ungidas e Ele sabe quem Ele está ungindo. Ele sabe quem está recebendo o Espírito Santo dele. Então, Ele sabe quais são as fraquezas de cada uma de nós. Por isso que ela compartilhou. Eu consigo tropeçar no ar. Não precisa ter alguma coisa para eu tropeçar. E Deus sabe disso. Mas teu Espírito, e mesmo assim, Ele quer que eu seja ungida. E é esse Espírito Santo dele que vai me permitir, inclusive, fazer parte da igreja, em que Jesus é o cabeça, Jesus é o comandante. E quando a gente faz parte da igreja, a gente não está mais sozinha, nós não estamos mais sozinhas nas nossas lutas e nas nossas batalhas. E vale lembrar, a igreja é maior do que a congregação com quem a gente se reúne, a igreja é maior, inclusive, do que todas as congregações da cidade em que a gente se reúne. A igreja é uma coisa incrível. E a gente pode ter esse suporte nas batalhas, com outras pessoas que também foram ungidas, que também tomaram essa decisão e que também estão sendo capacitadas por Deus. E Davi era provavelmente, de todos os filhos de Jessé, o menos provável de ser escolhido para ser rei. O mais novo, o mais fraquinho. Os irmãos dele estavam lá no exército, lutando. E ele estava em casa, cuidando de um rebanho de ovelhas. E, mesmo assim, foi ele que Deus escolheu. Quando Deus escolhe uma pessoa, não é, mas provavelmente, é a pessoa que menos escolheria o mundo. Porque é assim que Deus tem toda a glória, toda a honra. Conhecemos todas nossas fraquezas, todas nossas necessidades, nas angústias, nos momentos mais difíceis da vida, mas Deus unge a cada uma de nós. O único que ungiu, que foi perfeito, foi quem? Jesus. E vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 3. Lucas 3. Enquanto buscamos Lucas 3, eu quero volver a mencionar que David foi ungido para um propósito, certo? ¿Para quê? Para ser rei, para que a glória fuera de Deus. Foi apartado para um propósito. Eu abri Foi separado em João. para um propósito. Eu abri em João, mas estamos em Lucas. Pode... sim, por favor. Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Uau! Deus nos convite a ser ungidos com Cristo, com David, com todas as pessoas que são ungidas a través do bautismo, receber o Espírito Santo. Então, se nos unge assim de essa maneira, isso implica que somos também filhas dele.
que legal. Eu quero que volta assim em duplas, para dizer a outra, Belisa, você é filha de Deus. Eu quero que vocês formem duplas, olhem uma para a outra, fale o nome da pessoa e diga: você é filha de Deus. Michele, você é filha de Deus. Talvez não tinha muito bom pai. Assim, muita gente, Muitas pessoas muitas pessoas, melhor, sim, não tinha um bom pai. O melhor pai que existe é Deus. E que dizer que somos filhas dele é como princesas, assim como as mais amadas, como as mais bonitas, assim. Ele crê e acredita tudo isso em vocês. Não importa se você é bem alta, bem baixita, bem redonda ou bem flaquita. Não importa. não precisou nem tradução, né? Foi em espanhol, mas todo mundo entendeu. Deus ama você e enviou seu filho, para que pudéssemos ser ungidos por ele, para ter o Espírito Santo. São coisas assim que me apaixona muito. E quando eu lembro toda essa coisa, eu sei que eu posso ser vitoriosa e alegre na batalha, porque eu sirvo. Meu pai é o Senhor dos Exércitos. Yes! Amém e amém. Então, Jesus foi ungido para afirmar seu propósito para com todos. Mas quando eu reconhecia que eu sim era ungida, eu sentia que eu não podia caminhar como Cristo caminhava na terra. Eu não sou perfeita para nada. De jeito nenhum. Então, como é que eu vou entender como era Jesus, ser humano, e como eu sou ser humana, com todas as emoções, com toda a situação? Sabem que Jesus tinha fome? Sim? Sabiam que Jesus foi interrompido? Ele ia pelo caminho para sanar a filha, o filho. Ele ia no caminho para curar a filha de Jairo. E foi interrompido pela mulher com fluxo de sangue. Foi interrompido pela mulher que tinha o fluxo de sangue. Minha história de sanação de Jesus favorita. Que é a minha história de cura de Jesus favorita. Temos interrupção da vida, certo? Sendo mulheres aún mais. Ajá. Nós somos interrompidas durante a nossa vida. A gente está indo fazer uma coisa. Quem já é mãe deve escutar: mãe. Tia. Okay, algumas espera. talvez vovó. Então, em qualquer momento, Jesus, como chegou, como a Belisa estava falando, chegou como criança, chegou como bebê, passou por todo o que passamos. Ele passou pela puberdade. Foi um ser humano. Ele entende, mas nos mostra como podemos ser 100% humanos. Ele, sim, foi 100% divino, foi Deus, mas podemos ser santos, ungidos como ele, como David, como outros,
separados para un propósito. Eso es lo que significa santo. Hemos sido apartadas para um propósito importante. Esse é o significado da palavra santo. Santo é uma daquelas palavras que as pessoas vão usando de várias formas e vai perdendo o sentido que realmente tem. Mas uma coisa santa é uma coisa que é separada para um propósito. Então, assim, quando alguém fala, fulano só quer ser santa, eu quero mesmo. Deus me separou para um propósito, para dar honra e glória a Ele. Então, sim, eu posso ser santa. Porque eu posso viver uma vida separada para esse propósito. E se eu lembro que eu sou santa, eu vou viver minha vida de uma forma santa. Eu vou escolher as palavras que eu falo de uma forma santa. Eu vou escolher o que eu estou lendo, vendo, qualquer coisa, falando, não falando, fazendo, não fazendo, com esse reconhecimento de que eu sou santa, separada para um propósito que Deus tem para toda soldada na sua própria batalha. Mas nosso Pai é quem? O Senhor dos Exércitos. Mas muitas das batalhas não são assim como fora de nós. Não são físicas. Não são assim como, é óbvia porque tal pessoa está com a batalha así, física, obvia, que se puede así como explicar con punto y así. Muchas veces es una batalla interna, es una batalla espiritual, es una batalla emocional, es una batalla mental. Satanás quiere ganar a batalla de nuestra mente. Satanás quiere ganar a batalla en nuestra lengua. Entonces, Dios nos capacita para poder vivir, hacer, de cualquier verbo que insertamos, una vida santa. De acuerdo con Él y no pelas mentiras y ataques de Satanás o do diablo. ¿Entendido? Tenemos una mejor manera de mostrar cómo podemos combatir esos ataques, esas mentiras de Satanás. Porque una cosa que si estamos entrando en la batalla, así como vimos en Efesios 6, si estamos con la armadura de Dios entrando en la batalla, yo necesito de mi espada, que es la palabra de Dios. Mais apaixonada, mais sai meu espanhol. Como a espada. Mais eu falo espanhol. Quanto mais eu me empolgo, mais eu falo em espanhol. Então, como a palavra, aqui temos a verdade. A verdade corta toda a mentira de Satanás. Calla a Satanás, porque sua língua é a mentira. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Então, vamos a compartilhar uma ferramenta que nos ajuda a combater as mentiras. Por isso, eu vou passar a Belisa a explicar melhor. Então, quando a gente lida com essas batalhas internas, muitas vezes a gente vai lidar com coisas que são mentiras. Mas a gente já deve ter ouvido falar aquelas coisas de uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Minta tão bem até você acreditar nela. E por mais que repetir uma mentira muitas vezes não a torne verdade, ou pensar muito nela não a torne uma verdade, pode fazer com que a gente acredite nela. E se a gente acredita numa mentira,
essa nossa crença vai influenciar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras e tudo mais, ainda que seja uma mentira. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem essa ferramenta. A gente usa essa ferramenta aqui, que é para nos ajudar a... Vocês têm uma cópia em branco dessa ferramenta? Na página 5. Sim. Então, qual é a ideia aqui? Tem coisas que a gente escutou tantas vezes. Sabe aquela criança que todo mundo fala, tipo assim, eita, menino preguiçoso, eita, menino preguiçoso, eita, menino preguiçoso, eita, menino difícil, eita... E a gente passa a vida escutando algumas dessas coisas. E a gente escuta há tanto tempo, ou a gente está pensando aquilo há tanto tempo, que a gente tem até dificuldade de reconhecer que aquilo é uma mentira. Então, nesse quadro aqui, a gente chama de quadro mentira-verdade. A primeira coisa é reconhecer a mentira. É pensar, e a gente pode fazer isso para diferentes áreas da nossa vida. Qual é a mentira que está aqui nessa situação? Como a gente está falando hoje sobre as batalhas que a gente está passando, essas são algumas mentiras que a gente pode ouvir ou que a gente pode pensar enquanto a gente está passando por uma batalha. Eu sou um fracasso. Eu não consigo fazer nada direito. Tudo que eu faço dá errado. Não adianta tentar. Eu não consigo aprender, eu não consigo fazer melhor. Qualquer pessoa pode fazer melhor do que eu. Então, eu não tenho valor. Eu fui ungida. Eu escolhi ter uma vida com Cristo, tive meu momento do batismo, mas eu passo longe de ser santa. Estou aqui toda errada. Eu não aguento mais. Se vier mais um, me derruba. Ou talvez já estou me sentindo derrubada. E nem vale a pena tentar lutar. Porque se eu sou um fracasso, eu não sou santa, eu não aguento lutar, não vale nem a pena tentar. Já está perdida a guerra. Mentiras. Essas coisas são mentiras. Mas, às vezes, nós vamos acreditar em mentiras. E aí, a primeira coisa, a ideia aqui é reconhecemos que isso é mentira. Às vezes, a gente vai precisar da ajuda de alguém para reconhecer que isso é mentira. Às vezes, sozinhas, a gente não vai conseguir perceber que isso é uma mentira. Às vezes, nós somos muito duras conosco mesmas e a gente realmente olha para si e pensa essas coisas. E por isso é tão importante a parte do relacionamento com outras irmãs. Porque, às vezes, alguém vai ter que dizer, não é bem assim. Ou, isso não é verdade. E até nos questionar, mas por que você está dizendo isso? Depois, a gente tem essa mentira e a gente vai substituir a mentira com a verdade. E isso pode ser com nossas próprias palavras. Eu sou santa através de Jesus. Porque, de fato, se fosse pelo meu próprio esforço ou pelo meu próprio mérito, estava ruim. Mas não é pelo meu próprio mérito e meu próprio esforço. É através de Jesus. A gente recebe o Espírito Santo, recebe a vida eterna, pode ter um relacionamento direto com Deus, tudo através de Jesus. Então, eu sou santa através de Jesus. Eu posso ter vitória com Deus ao meu lado. E aí, como a gente falou na primeira aula, pode ser que a vitória não seja do jeito que a gente imagina. Pode ser que a vitória não seja do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhou. Mas eu posso ter vitória com Deus do meu lado. Então, eu estou tirando a mentira e estou colocando a verdade. Mas sabe qual é o problema? Essa verdade sou eu que estou dizendo. E vamos e convenhamos, eu não sou muita coisa. O que eu preciso fazer? Eu preciso de um lembrete da verdade que seja forte. E o único lugar onde eu vou encontrar isso é na palavra de Deus. Por isso foi o que Michele falou.
quando a gente vai ler em Efésios 6, a palavra é espada. E é com essa espada, é com a verdade da palavra de Deus, que a gente corta as mentiras de Satanás. Então, tem alguns versículos aqui, a gente não vai ler todos agora, mas vocês podem anotar, porque a gente pode conferir esses versículos. Então, por exemplo, Romanos 8, 39. Mas vamos a ler de 37 a 39, por Ok. favor. Romanos 8, do 37 ao 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, Yes. eu estou pensando, não vale a pena lutar. Eu não aguento mais lutar. Isso é mentira. Porque a Bíblia, a verdade absoluta, está dizendo que somos mais que vencedores. Essa é a verdade que tem que substituir a mentira. Por exemplo, eu sou um fracasso, então Deus não vai seguir amando-me. Deus não me ama porque eu sou um fracasso. Mas a bateria acabou. Mas, agora, eu acredito que nada, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor dos exércitos. Nada me separa do amor dele. Então, outra vez em duplas, mira a la que está al lado y repitam. Nada, así como un nombre, Belisa, nada te puede separar do amor de Deus. É o poder da verdade, certo? Escutamos, acreditamos, personalizamos a verdade e depois a verdade nos ajuda também a poder poner a verdade em nossa própria palavra, que combate a uma mentira que, se eu estou bem firme na palavra, bem firme na verdade, quando uma pessoa ou diz uma coisa que é mentira, essa é mentira, eu sei, porque eu estou firme na verdade. Entende a diferença? E também a ferramenta se pode utilizar pelo caminho assim de esquerda a direita e também de direita a esquerda. Então, a gente pode fazer o caminho do quadro nos dois sentidos. Sabe aquela criança que faz assim, não, porque minha mãe disse que não era assim, não, porque meu pai disse que não era para fazer. Se a gente estiver bem firme na palavra de Deus, quando essa mentira chegar, a gente já vai... Mentira. De cara, a gente já vai reconhecer. Ela nem vai nos atingir. Porque é tipo assim, a mentira está chegando e... Sabe? A gente já está preparada para lidar com aquilo, porque a gente já aprendeu e a verdade da palavra de Deus é muito poderosa. Por isso também podemos ser as ungidas vitoriosas e alegres na batalha. Em meio da batalha cansada, eu posso ter uma cara alegre, porque é uma alegria que vem só de Deus. Não é uma felicidade do mundo. Um pequeno pausa, um aplauso para os jovens que ajudaram muito. Muito obrigada.
trabalharam com excelência. Ah, sim, Overo. Ah, é muito bom. Obrigada, assim, pela interrupção. Valeu a pena. Aham. Então, queremos ser bem arraigadas, firmes, na verdade, que devemos ter raízes bem firmes. Eu cresci em um estado dos Estados Unidos que é assim como nas Amazonas, que há muita chuva. Sempre está chovendo. Sempre agora, quando eu saía da escola. Quando saía da aula. Ajá, ou da escola. Da aula. Ajá. Para caminhar até a casa. Sempre a mesma hora. Oi, cheguei a casa. Assim, full de lluvia. Assim, full molhada. Então, eu conosco esses árboles que tomam toda essa água e crescem, mas quando chega um huracão, que chega muito nesse estado. Furacão, um tornado. Aham. Então, esses árboles, não sei se bem, mas as raízes deste árbol são profundas ou não? Ajá, escuto sim e escuto não. É porque não dá para ver bem. Não dava para ver bem. Ajá, de aqui para lá é o tronco. De aqui para lá, são as raízes. Então, não são muito profundos. Melhorou. Não se dormam. Ajá. Então, todo tronco, mas as raízes são bem assim. Isso foi frente a um centro universitário que tínhamos. Então, o árbol caiu, certo? Porque não tinha boas raízes. A árvore caiu porque não tinha raízes firmes. Aham. Então, outra foto que eu tomei. Aqui é um árvore na Argentina. Mira as raízes. Olha as raízes. Mira, o tronco começa aqui. Todo isso é raiz. Então, vai cair esse água? Não facilmente. E a vezes temos aparência de não ter boas raízes, mas sim temos. Mas a vezes parecemos assim, sim, que estamos assim, sempre alegres no Senhor, mas por debaixo, bom. Porque não temos, se não entendem meu falar, entendem-me a Juan. Eu sou de muito gesto corporal. Um pouco óbvio. Então, entendem a diferença entre os dois árboles e as duas cenouras? Como é? Cenouras. Qual é mais importante, aparência ou raiz? E em que colocamos as raízes? Na verdade. Vamos a ler esse versículo em Colossenses 2, os versículos 6 e 7. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Também podem anotar Mateus 7, 24 a 27. Porque aí em Mateus 7, enquanto buscam Colossenses 2, 6 e 7, eu vou lembrar-nos a história do sábio e do insensato em Mateus 7, porque o sábio na rocha, ¿qué? O sábio na rocha, su casa edificó, ¿cierto?
Na rocha firme, o sábio construiu a sua casa. Ajá. Mas, ¿y qué pasó con aquel que fundó a casa na arena? Casa se cai. Então, vocês podem anotar a referência de Mateus 7, do 24 ao 27, que é onde conta a história do homem sábio que construiu a casa sobre a rocha e do homem tolo que construiu a casa na areia. E a gente sabe o que aconteceu com um e com o outro. E eu vou ler Colossenses 2, 6 e 7, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém. De boas raízes. Não. Raízes na palavra. Raízes na verdade. E assim também, se é quando caemos, porque é certo que caemos. Se dizemos que não caemos, que não pecamos, somos mentirosos. Assim é 1 João, capítulo 1, de 5 a 10. Mas aqueles que vacilam e caem. Sim, por favor. Salmos 20, versículos 8 e 9. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. É possível. Aun quando caemos, erguimos novamente, porque estamos. É Ele que sim tem todo esse poder para levantar-nos. Nos ha dado também a pessoas que podem levantar nossa mão, que a vezes eu levanto a mão dela e a vezes ela levanta a mão minha. Nos ajudamos, nos erguimos como Eclesiastés 4, de 9 a 12, que dois são melhor que um. E solteiras, isso aplica a nós também, porque não é só em casado, assim, do casamento, é também de nossa irmandade em Cristo. Então, não estamos sozinhas e o mais importante é que estemos ungidas, vitoriosas, boas ouvintes dele, porque é Ele que é o Senhor dos exércitos que nos dá essa vitória. Sim, e para a gente conseguir até ter a percepção dessa vitória, a gente precisa escutar a Deus. A gente precisa aprender a escutar a Deus. A gente tem ao nosso redor muitas coisas que são muito barulhentas. A gente tem demandas do nosso trabalho, a gente tem demandas da nossa família e a gente precisa parar e escutar a Deus. Porque, lembra, a vitória não necessariamente é do jeito que a gente pensa que vai ser. Deus sabe melhor. Mas a gente precisa escutar a Deus. Esses 2 livros que a gente tem no ministério falam muito sobre isso e nos ajudam a exercitar esse músculo da escuta, chamada a escutar e comprometida a escutar. Posso falar mais sobre eles depois, se alguém quiser, pode me abordar. Então, como é que Deus nos dá a vitória hoje? Eu não vou ler todas essas referências por causa do tempo, certo? Mas vocês podem tirar uma foto, podem anotar, mas eu quero ler Efésios 3, do 14 ao 21. Eu gosto muito dessa passagem. Outro de meus versículos favoritos. Eu tenho muitos versículos favoritos, porque há muitos versículos muito bons da Bíblia. Mas é uma verdade que também os últimos 2 versículos são dos favoritos de meu pai também, em Efésios 3. Porque sempre, se escutamos a voz do Senhor dos exércitos, se escutamos a voz do comandante,
Ele responde com uma vitória hoje, e não necessariamente como esperamos, como Belisa falou, mas também sempre com crescimento espiritual. Ele sempre vai a responder com crescimento espiritual se caminhamos com Ele e se escutamos a Ele. Lembra lá do servo do homem de Deus, quando a gente lê o 2 Reis? Na hora que ele entrou em desespero, que viu todos aqueles exércitos cercando a cidade, o que ele buscou foi, meu Senhor, o que faremos? Ele buscou a pessoa que tinha uma orientação que vinha de Deus. Ele buscou o profeta, ele não saiu correndo. Meu Deus, não tem jeito, e foi embora. Ele olhou para quem ia ter a palavra de Deus e perguntou, o que nós faremos? Então, o tempo todo, a gente precisa se voltar para Deus, para saber o que precisamos fazer, para entender qual é o nosso papel nessa batalha. Efésios 3, do 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E amém. Que promessa! Que promessa! E esses versículos tocam pontos que tocamos ao longo do dia. A lo longo do dia. E aplica ao longo do dia, de amanhã, da segunda, da terça, de ano que vem, pela eternidade. Porque o Senhor dos Exércitos é quem tem todo esse poder que Ele comparte conosco. Seu Espírito, o mesmo Espírito que levantou a Jesus de entre os mortos, mora em nós. Que incrível. Então, como o servo do homem de Deus perguntou, ai, Senhor, que fazemos? Que fazemos? Acreditamos ser vitoriosas e alegres na batalha com Ele, porque sem Ele, impossível. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que esse seja um lembrete para ficar nas nossas mentes e nos nossos corações, diante das muitas batalhas que ainda vamos enfrentar ao longo das nossas vidas, e talvez durante de grandes batalhas que estejamos enfrentando nesse momento. A gente tem coisas específicas que a gente pensa, eu queria que acontecesse isso, queria que isso parasse, queria que isso fosse desse jeito. Mas Deus é capaz e tem poder para fazer muito mais do que o que a gente pensa e do que o que a gente tem capacidade de imaginar. Durante esse último tempo, nos pequenos grupos, vai ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho das batalhas mais espirituais em nossas vidas. E há outra ferramenta que aproveitamos para poder compartilhar dessas coisas mais profundas,
mais espirituais sobre as batalhas que enfrentamos. Porque é muito bom orar pela pessoa que está enferma, doente. É muito bom compartilhar certa petição, mas é muito melhor aprofundizar em aquelas coisas que são de um sentido espiritual. Belisa pode explicar melhor. Então, sempre que a gente tem um momento de aula, de compartilhar um conteúdo, a gente usa um recurso que a gente chama de elementos comuns. Estão na página 7 de vocês. Mas o que é legal, também tem no marca-página que vocês receberam no começo do dia, no marcador de Bíblia. Por quê? Você pode aplicar isso para qualquer aula, qualquer estudo bíblico que você participe. Então, assim, o sermão do domingo, se você tem esse marcador lá na sua Bíblia, pode ser uma ferramenta para te ajudar a lembrar e aplicar aquilo que você está ouvindo. Às vezes, a gente escuta muitas coisas que são edificantes, que são úteis, e a gente faz, nossa, que legal! Tchau. E fica por isso mesmo. Então, os elementos comuns são uma ferramenta para a gente tornar uma lição em algo pessoal, prático e palpável. Então, a gente usa as 3 partes do logotipo do ministério para refletir. A primeira parte é uma área na qual você queira crescer e florescer. Então, você pode escutar, por exemplo, a aula toda de hoje e pensar, de tudo isso que elas falaram, qual é uma área da minha vida que eu quero crescer? Pode ser que eu quero crescer em conhecimento da palavra de Deus, para reconhecer quando uma mentira chegar. Eu quero crescer em confiar mais e primeiro no Senhor dos Exércitos. E já estou começando com o segundo. Eu não quero depender de minha própria força. O segundo é um espinho que você quer remover. Se a gente for pensar nos espinhos, eles machucam as pessoas ao nosso redor, mas eles podem, inclusive, machucar a nós mesmas. Então, o espinho que a gente quer remover é uma coisa que a gente quer tirar da nossa vida. Então, o exemplo que Michele deu é, eu não quero tentar resolver as coisas por minha própria conta de cara. Eu quero, desde o começo, confiar que eu tenho a presença de Deus para resolver aquela situação comigo. E o último é uma área que você está se esforçando para se aprofundar ou que precisa de alguém que te ajude a manter o seu compromisso. Então, essa é uma área que você precisa conhecer mais ou uma área que você precisa de alguém que te ajude. Pode ser que o que você precise fazer, você sente que o que você precisa fazer é, eu estou lendo essas coisas aqui na Bíblia e eu não estou entendendo bem o que está sendo dito. Eu preciso de alguém aqui comigo que vai ler junto comigo para me ajudar, que vai me esclarecer. Ou, eu estou lendo dia não. Eu preciso de alguém junto comigo que me ajude a manter o compromisso de ler todos os dias para que eu seja alimentada por isso aqui. Eu preciso de ajuda para orar sobre esse problema, porque o problema é tão grande que eu não consigo nem sentar para orar sobre ele, porque só de pensar em orar sobre ele eu já estou assustada. Então, eu preciso da ajuda de um irmão para sentar e orar comigo. Você ia falar algo? Estas coisas, estes elementos são muito pessoais. Minha resposta vai ser diferente da resposta de Belisa, a resposta de Maria, de Ana, de qualquer. Por quê? Porque é uma coisa que Deus está revelando em minha vida, uma área que eu quero crescer ou florescer, mas também durante o tempo de aprofundizar ou de buscar alguém assim que te ajude a manter esse compromisso, é como ferro que afia ferro. Então, por exemplo, eu estava falando de minha fraqueza ontem, eu estava... E eu confessei com Belisa que eu estava assim, como com toda essa loucura, mas eu não usei essa palavra.
eu também, esta semana passada, eu tinha que compartilhar por uma coisa que eu fiz de uma forma errada. Eu tinha que confessar o que eu hice mal. Entendem? Ajá. Então, eu usei os mesmos elementos comuns como para pedir a ajuda e o ânimo da outra irmã em Cristo, para que ela me anime e me sirva como ferro, afiando ferro, para que eu possa crescer, remover o espinho, para que eu tenha alguém que pode manter esse compromisso que eu quero fazer com Deus e mais também como uma irmã em Cristo que me ama, quem quer o melhor para mim também. Então, ela está compartilhando de uma situação semana passada em que ela agiu mal, podia ter agido melhor, e compartilhou com a outra pessoa envolvida na situação quais eram os elementos comuns dela naquela circunstância. Porque naquela circunstância, ela percebeu, aprendeu a lição e percebeu que tinha algo ali onde ela precisava crescer, tinha um espinho que ela precisava remover e tinha uma área que ela precisava se aprofundar, pelo que ela aprendeu naquela situação específica que aconteceu. Então, as suas respostas vão ser pessoais. E, então, o que vai ser de cada uma é diferente porque estamos vivendo momentos diferentes. Eu, inclusive, encorajo, acho que já tem a data aqui. Se você for ver isso daqui a algum tempo, vai ser legal, porque você vai ver, nossa, isso aqui era um espinho que eu estava achando tão difícil de remover, agora já está tranquilo. Ou talvez você, menino, desde aquela época eu ainda estou lutando com esse espinho, ainda está aqui o danado. Então, é uma forma de registrar e de ter de forma mais clara essas áreas e registrar esse crescimento espiritual.